Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é o canal Poltercast. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os olhos Sampaco e se você gosta de mistérios e teorias, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Eu também tenho um podcast e lá eu tenho vários episódios sobre casos e histórias que não estão aqui por ser um conteúdo um pouco mais pesado que o YouTube barra. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é isso, vamos lá pro episódio de hoje. Sampaco é um termo japonês que significa três brancos, e esse termo ele é usado para se referir a uma característica presente nos olhos de algumas pessoas. É quando o branco dos olhos, que também se chama esclera, pode ser visto acima ou abaixo da íris. E pode até parecer normal uma característica assim, mas no Japão existe uma espécie de superstição a respeito desses olhos, que podem inclusive interferir no seu destino. Para algumas pessoas, essa superstição é levada bem a sério, e especialmente pelo japonês George Ozawa. O Ozawa foi um filósofo e nutricionista que nasceu no Japão em 1893. O pai dele era descendente direto dos samurais e ele cresceu em uma família muito pobre e quando adolescente foi diagnosticado com tuberculose e vários membros da família dele morreram dessa doença. Porém, o Ozawa se curou supostamente após um tratamento terapêutico natural. Esse tratamento ele era feito a partir de uma dieta sem medicamentos e que equilibrava a proporção entre sódio e potássio na alimentação. O Ozawa teve que deixar os estudos ao fim do período escolar obrigatório porque a família não tinha mais dinheiro para a escola e foi nesse momento que ele iniciou o seu caminho espiritual e se aprofundou na terapia que ele acredita ter salvado a sua vida. E por meio dos seus próprios estudos e pesquisas, ele desenvolveu essa terapia ao ponto de criar o que ficou conhecido como macrobiótica. E um pouco mais à frente eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o que é a macrobiótica. O Ozawa escreveu centenas de livros, ajudou muitos doentes com o seu método alimentar, mas foi o livro que ele escreveu em 1965 que ficou entre os mais famosos. Ele publicou um livro chamado Sois Todos Sampaco, em 65, mas esse livro só se popularizou mesmo aqui no Ocidente na década de 90. E no livro, o Ozawa explica que os olhos Sampaco podem indicar um desequilíbrio espiritual, emocional, psicológico ou orgânico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças ou acidentes fatais. Segundo o Ozawa, os sintomas mais comuns de uma pessoa Sampaco são fadiga crônica, baixa vitalidade sexual, incapacidade de dormir bem e falta de precisão nos pensamentos e ações, ou seja, a pessoa é meio desastrada, deixa tudo cair, tá sempre esbarrando em alguma coisa, tá sempre em dúvida quando vai escolher alguma coisa, quando vai tomar alguma decisão. Ele também diz no livro que a dieta macrobiótica é capaz de corrigir essa condição e criar um estado de saúde, harmonia e bem-estar internos e externos. A dieta macrobiótica é caracterizada por priorizar os alimentos naturais e orgânicos. Essa dieta também defende a eliminação completa de produtos químicos e ingredientes artificiais, inclusive nos produtos de higiene pessoal e produtos de uso doméstico, como produtos de limpeza, por exemplo. Esse regime alimentar e de vida é baseado nas ideias do Zen budismo. Também é baseado em premissas pseudocientíficas e é muito utilizado por pessoas com câncer. O Ozawa acreditava que se aplicássemos os princípios desse ensinamento, poderíamos resolver os problemas e conflitos da humanidade, porque ele pregava que uma boa dieta leva a uma boa saúde e logo isso nos permite atingir o estado que nos leve a uma vida livre e independente. E a macrobiótica seria o tratamento ideal para corrigir a condição de pessoas com olhos Sampaco. Desde a década de 60, o Ozawa passou a relacionar a morte de pessoas famosas com os olhos Sampaco. Em agosto de 1963, o George Ozawa supostamente previu que o presidente John F. Kennedy, então presidente, ele experimentaria um grande perigo por causa da sua condição Sampaco. Em 22 de novembro de 1963, o presidente americano John Fitzgerald Kennedy visitava Dallas, no Texas, em campanha pela reeleição. Milhares de americanos pararam para admirar o cortejo do carismático líder e sua mulher Jacqueline. Ao 12h30, quando a limusine passava com a capota levantada na Dealey Plaza, 3 tiros atingiram o comboio oficial.
2 balas atingiram Kennedy. A primeira atravessou sua nuca e saiu pela garganta. A segunda, fatal, acertou sua cabeça. A morte do presidente foi anunciada à 1 da tarde. A América estava em choque. A investigação oficial revelou que os tiros partiram do 6º andar de um prédio, disparados por Lee Harvey Oswald, de 24 anos. Mas o suspeito nunca foi julgado. 2 dias depois, Lee foi morto durante sua transferência para a prisão por Jack Ruby, um dono de boate ligado à máfia. Até hoje, essa versão não satisfaz a maioria dos americanos, que prefere acreditar em uma conspiração orquestrada pela máfia, os russos, a CIA, Cuba ou o vice-presidente Johnson. Um relatório de 1979 da Câmara de Representantes fala da presença de 2 atiradores naquele 22 de novembro. 3 vezes antes do assassinato de John F. Kennedy, o Tom Wolfe, um renomado jornalista e escritor norte-americano, publicou um artigo sobre George Ozawa e sobre a condição Sampaco que predizia a morte do presidente. Dizem que a solidão é a marca mais profunda na história dos famosos. E ela foi a companheira dos últimos momentos de um dos mitos mais duradouros do século XX. Marilyn Monroe, que morreu sozinha em seu quarto por overdose de barbitúricos, foi a mulher mais desejada pelos homens em todos os lugares do mundo. Ironicamente, os que ela desejou no fim da vida eram homens que não podia ter. Primeiro, John Kennedy, e tempos depois, seu irmão, Robert Kennedy. O Ozawa também causou alvoroço ao prever a morte de várias outras pessoas públicas, incluindo a atriz Marilyn Monroe e também o Robert Kennedy, irmão do então presidente dos Estados Unidos, que já foi até listado. E existem 2 tipos de olhos Sampaco, o Sampaco in ou Sampaco inferior, que é quando o branco dos olhos pode ser visto abaixo da íris. E segundo a superstição, pessoas que têm esses olhos, elas estão propensas a se colocar em situações de risco e podem eventualmente sofrer uma morte trágica. Muito bem, antes das emoções de Santos e Fluminense, deixa eu pegar aqui porque até uma nota que eu não gostaria de dar, mas a obrigação jornalística nos faz dizer. A princesa Diana ficou gravemente ferida em um acidente de carro nesta noite em Paris. Um acidente muito sério, segundo as primeiras informações, que aconteceu no centro de Paris. O empresário Dodi Al-Fayed, que seria o suposto novo namorado da princesa, estava no carro e morreu no acidente. Mais à frente nós teremos mais detalhes. E a agência France Press acaba de anunciar que a princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento. E a gente pode citar como exemplos a princesa Diana, o Abraham Lincoln e John Lennon. Inclusive, John Lennon, ele escreveu uma música para Yoko chamada I Something ou I'm Sorry. E na música ele cita os seus próprios olhos Sampaco. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher Yoko Ono quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. A morte violenta de John Lennon chocou muita gente no Brasil. Aqui ele tinha alguns amigos. Nós estivemos no Japão agora, que ele foi com a Yoko para o Japão. E agora não, um pouco tempo atrás, onde ele estava dizendo que estava fazendo um negócio meio oriental, entende? Porque ele, brincando, ele falou, não sei quanto tempo de vida eu vou ter. Fiquei muito triste e um pouco aflito, um pouco, assim, chocado para o lado do medo, do pânico de que forças, assim, muito negativas continuem investindo contra o brilho das estrelas de Aquários. O cara que tinha como arma, né, uma guitarra, papel e lápis, canções e letras, o sorriso e a brincadeira, ser assassinado dessa forma. O John Lennon teve uma morte trágica, assim como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, o Elvis Presley, Indira Gandhi, Jim Morrison, Michael Jackson e também a Lady Di. E vários outros artistas e famosos com essa condição também passaram por tragédias ou morreram de uma forma trágica.
O segundo tipo é o sampaco yang ou sampaco superior, que é quando o branco dos olhos pode ser visto acima da íris. Segundo a superstição, as pessoas com esses olhos possuem um temperamento explosivo e tendência violenta. Em outras palavras, as pessoas sampaco yang são propensas a serem mais impulsivas e com isso podem cometer atos impensados. Esse tipo é bem mais raro e um dos exemplos mais citados é o Charles Manson, que foi responsável pela mais assustadora série de assassinatos da história dos Estados Unidos. So I went through all that and I seen that was a bigger prison than the one I just got out of, and I really didn't care to go back to prison. See, prison doesn't begin and end at the gate. Prison is in your mind. It's locked in one world that's dead and dying, or it's open to a world that's free and alive. Drugs, LSD, I don't consider a drug. I don't consider peyote a drug. Those are more or less religiously significant awareness, mind-expanding apparatuses that come from the intelligence of the universe. The reason that the girls liked me was, hey now, I'm all around you, hey now, up on your heart I can sing through you. And I play and I sing and they say, hey man, you got soul in that music. And I said, yeah, I play a little bit, you know. I like music. And they said, man, you're really somebody. I said, oh, I am. Podemos concluir então que, segundo a teoria do George Ozawa, os sampaco yin ou sampaco inferior costumam ser vítimas de eventos fatídicos, enquanto que os sampaco yang ou sampaco superior são os causadores desses eventos. O branco abaixo da íris supostamente significa que o mundo exterior pode ser a causa de algum infortúnio que venha a ocorrer. Já o branco acima da íris significa que o mundo interior é que pode ser o causador do infortúnio. Para alguns japoneses, os olhos sampacos são considerados bonitos em homens e em mulheres. Além disso, existem características positivas de personalidade que são atribuídas a pessoas com o olho sampaco. Para alguns, pessoas sampacos geralmente são pessoas que tomam atitude, que têm alta concentração, pessoas que conseguem se posicionar em situações difíceis, que possuem ligação com a espiritualidade, que possuem um lado mais calmo, uma personalidade mais tranquila, e pessoas que se importam com a própria aparência. Apesar das características mencionadas, os olhos sampaco não são conhecidos por todos no Japão, mas de forma geral, as mulheres que conhecem os olhos sampaco acham eles bonitos e atraentes, sendo que existem alguns poucos lugares nos quais é possível fazer cirurgia nos olhos para torná-los sampaco. E como quase todo mundo que ouve falar pela primeira vez nesse assunto, sobre o que é sampaco, eu fui lá dar uma conferida nas minhas fotos e eu vi que eu tenho sampaco inferior e é bem acentuado, então eu fiquei surpresa de só prestar atenção nisso depois de conhecer essa teoria. Então eu sei que você fez durante o vídeo ou vai fazer, daí você já conta nos comentários se você possui essa característica ou conhece alguém que possua, se tem algum famoso de quem você é fã que tem essa característica, conta pra gente aqui nos comentários e diz o que você acha, se já tinha ouvido falar em olhos sampaco, se você acredita, conta aí pra gente. E é sempre bom lembrar que isso não tem nenhuma comprovação científica e se você possui uma dessas características, não precisa entrar em desespero. E sobre a dieta macrobiótica, ela não tem eficiência comprovada e a gente sabe que seguir uma dieta sem comprovação de eficácia não é uma ideia muito legal. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um gostei para me ajudar no crescimento do canal. Se inscreve para acompanhar nossos vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.